Fala família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. E para alegria de Pedrosa e pra gente, né, pessoal? O Vasco tá demais, o Vasco tá se tornando uma máquina. Imagina quando o Coutinho estrear. Pessoal, vamos acompanhar aqui esses comentários aqui de Pedrosa do canal SBT Rio. Pessoal, créditos totais ao canal que a gente traz notícias e informações sempre atualizadas do Vascão. Pessoal, vamos acompanhar esse vídeo até o final que está top, que eu separei pra vocês. Mas antes, se inscrevam no canal, dê essa moralzinha pra gente, já deixa o seu likezinho aí que já vale o vídeo e, se possível, o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui na plataforma. Agora acompanha esse vídeo aí, pessoal. Só o Vasco venceu o Internacional. Cadê o hino dele? Gente, cadê o... Que isso? Impossível. Aquilo que parecia. Não. Bem, gente, tá tudo bem, pode zoar. Que isso, gente? Pode zoar, gente. Dorme com a luz acesa, que o Vascão tá chegando. O que foi, Dorme com a luz Nenê? acesa. Chegando aonde, cara? O que você tá falando assim com ele? Que Ó, loucura. quando é o Flamengo cheio de desfalque, o Flamengo cheio de desfalque. É verdade. Aí o Vasco com 7 desfalques, vai lá no Beira-Rio, sacola, Bate! O Vasco venceu o Internacional no retorno do Beira-Rio. Olha, que dia especial, hein, gente? Total. O retorno do Beira-Rio. E colocou na zona de classificação da Sul-Americana, meu amigo! No retorno do Beira-Rio, o Vasco surpreendeu o Internacional. Adson aproveitou bobeada da defesa, avançou na intermediária, partiu para cima e marcou um golaço. E após bate-rebate na área, Lincoln cabeceou para marcar o segundo do Vasco. O Colorado até tentou reagir e diminuiu a vantagem com Bustos. Gustavo Prado ainda teve a chance do empate, mas chutou fraquinho. Já no fim, Rômulo tirou em cima da linha e evitou que Verrete deixasse o seu. Final, Vasco 2, Internacional 1. O Cruz Maltino assumiu a 13ª posição na tabela, com 17 pontos. Está a apenas um ponto da zona de classificação para a Sul-Americana. Eu não canto, mas eu bato palma porque ele tá merecendo. Não, tem que dar moral. Ô, Lucas Pedrosa, que alegria, o Vascão venceu de novo. Nos últimos 5 jogos, Fernanda, são 3 vitórias, um empate e uma derrota em um jogo que, teoricamente, o Vasco não deveria ter tido um jogador expulso contra o Bahia. E assim, se você for parar pra pensar, São Paulo, Bahia, Fortaleza, Botafogo e Internacional, todos os 5 times são times da parte de cima da tabela, times que vão disputar título, G4, que montaram grandes elencos. Então eu tenho que valorizar muito o que esse grupo vem fazendo, a virada de chave que aconteceu junto com o Pedrinho, o Felipe e o Rafael Paiva, que ontem até teve um erro na minha visão, que era colocar o Rossi na ponta esquerda. O Vasco ficou meio torto, teve pouca válvula de escape no primeiro tempo, e até por isso o Internacional foi muito superior no primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Vasco também continuou suportando essa pressão, e aí eu acho que entra o aspecto positivo, que é a atenção. O gol que o Adson faz, claro que é uma falha do Robert Renan, mas é a atenção do Adson para roubar a bola e fazer, inclusive, um golaço. Para mim, o melhor em campo, 5ª partida do Adson que ele faz aí em alto nível com a camisa do Vasco e vem começando a justificar o alto valor que o Vasco pagou a ele. Matheus Cocão, baita de um jogo também, impecável, incrível a partida que ele fez no Beira-Rio. Paulo Henrique, lateral direito, jogou demais também. Foi um Vasco valente que competiu por cada bola, que mesmo com 7 desfalques, conseguiu ir lá no Beira-Rio e vencer o jogo. Claro, tem que destacar também o trabalho que o Rafael Paiva vem fazendo com os garotos. Coloca um Leandrinho seguro, faz boa partida. JP, boa partida. Lincoln faz o gol, entra e faz o gol. Na necessidade do Rojas, que estava com 15 pontos, entra um garoto e mais uma vez ele corresponde à grande torcida do Vasco, mostrando que a base do Vasco é de fato a solução. Enfim, é um caminho muito grande, é o melhor momento do Vasco na temporada, pés no chão, ainda tem um longo caminho pela frente, mas uma equipe que fez 10 pontos nos últimos 15 disputados, ela tem que ser muito valorizada e é isso que o Vasco da Gama vem fazendo. Não, Big Boys, não é. Ele, o Big Boys, o Palmeiras não tá fazendo bem ele, não. Primeiro ele mandou te perguntar do Piton. Que Piton? O Piton tava desfalque também. Ele não jogou. A partida do Leandrinho foi tão boa que a gente não sentiu tanta falta do Piton, que faz falta normalmente. E ele veio falar que nos últimos anos é o melhor momento do Vasco, não é? Não é assim, gente. não. O Vasco Claro que não é. o Vasco foi pra Libertadores em 17, o Vasco foi
Com o próprio Ramon Dias mas no ano olha aqui, passado a deu gente uma tá falando arrancada de um boa. recorte de 5 jogos, Big Boys. É o tempo Não, aí é do o melhor Rafael Paiva. momento no ano, com No certeza. ano. Sem dúvida. Com Mas certeza. não nos últimos anos, nem Não. no último ano anterior, porque teve uma sequência do Ramon Não. que o Vasco tava bem. Sim. Não. Tentando sair ali da zona de rebaixamento. Não, eu acho que é um momento de crescimento do Vasco. E a gente falou aqui, até então, Fernando, o Vasco tinha feito 14 pontos no Brasileiro, 14 pontos em São Januário. Ou seja, não estava conseguindo pontuar fora. Não é nem não perder, não estava conseguindo nem empatar. Então essa vitória aí, ela mostra que o Vasco está em busca da regularidade, que o Vasco está em busca, novamente, de ter um campeonato tranquilo e aí, quem sabe, pensar em ficar entre os 10. Mas muito pé no chão, tem muito caminho pela frente ainda. Mas eu acho que o mais importante do Rafael Paiva nesse momento é, além de resgatar essa confiança do torcedor, porque o torcedor do Vasco, há 5 jogos atrás, já sentava para assistir ao jogo ou ia a São Januário falando, acabou, vamos perder, né? E aí o Rafael, além de resgatar isso, ele resgata também o que acontece nos clubes do Rio de Janeiro e até do Brasil nos últimos anos, que é, quando o negócio não tá bem, você vai lá na base, pega lá e resolve o problema. Só que não é qualquer treinador que consegue fazer isso, ô Veni. Pegar um menino e falar, menino, tu vai entrar aqui na zaga, tu vai entrar aqui na lateral, você vai entrar aqui ou ali, e você vai... Estou te dando uma confiança para você resolver esse problema. E é o que está acontecendo no Vasco, Vini. Esse é o lado bom de você ter um técnico interino que conhece bastante o dia a dia do Vasco da Gama e jogadores que são da categoria de base. O Rafael Paiva conhece todos, trabalhou com todos. Então, de fato, quando ele coloca um jogador, o Leandrinho, porque ele confia no Leandrinho, porque ele sabe que o Leandrinho vai dar conta. O JP, por exemplo, a gente já está falando de um jogador que não é mais promessa, é realidade. Ele hoje, repito o que eu falei aqui, não é porque ele fez novamente uma boa partida contra o Internacional dessa vez, mas eu acho que ele tem que ser titular no meio-campo do Vasco da Gama. Um menino que está pronto, sabe? Assumiu a responsabilidade. Infelizmente o Estrela vai passar por uma cirurgia, mas era um outro garoto que também tinha conseguido tinha assumido a responsabilidade, estava indo muito bem. Então, assim, são jogadores da base, embora sejam jovens, mas são jogadores que o Rafael Paiva conhece bastante. E por falar em Rafael Paiva, acho que chegou o momento de parar de chamá-lo de interino. Eu acho que ele tem que assumir essa responsabilidade. Deu conta do recado. Não vejo o menor problema efetivá-lo. Parar com essa ideia de que estamos buscando treinador. Não tem que buscar mais treinador. O treinador está aí, é o Rafael Paiva. Ele conseguiu e está conseguindo fazer um bom trabalho. Ou vai gastar novamente milhões contratando um treinador que pode fazer 3, 4 resultados ruins e novamente começar a balançar. Não faz sentido. O Big Boss trouxe aqui uma informação muito interessante. Eu não sabia que desde a chegada do Rafael Paiva, o Vasco faz a 2ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Eu não sabia disso Eu também não sabia, não. Mas de fato é muito expressivo. Assim, Ele porque... disse que fez a conta São de quantos cabeça. jogos? São quantos jogos? Olha aqui, 5 você jogos? não tá bom? São 5 São jogos. 5 jogos? Não, é verdade, pode São confiar. 5 jogos. Eu acho que o trabalho que ele vem fazendo é merecedor do respaldo que ele vem tendo. Quando o Pedrinho vai na coletiva e fala que não quer dar nomenclatura, mas vai dar todo o respaldo para ele, é interessante. O meu receio em relação ao Rafael Paiva era sempre quando vai acontecer a derrota, como que essa torcida vai reagir. Eu acho que a torcida do Vasco tem que lembrar que nos últimos 5 jogos ele teve um baita de desempenho. E o tropeço vai acontecer. Na hora do tropeço, lembre que o Vasco conseguiu ganhar do Inter no Beira-Rio, lembre que o Vasco venceu o São Paulo, lembre que o Vasco venceu o Fortaleza, para dar respaldo ao treinador, para que não fique nessa de 8,80 e queime um baita de um profissional. Mesmo ele não sendo efetivado, lembre que ele tem um bom trabalho à frente do Vasco, com um elenco extremamente limitado, 7 desfalques. Qual time do mundo não sentiria isso? Claro. E conseguiu vencer no Beira-Rio. E ainda tem a nova janela agora, que vão chegar novos jogadores e que, para mim, o Paiva vai ter ainda mais a oportunidade de colocar, de implantar a sua cara dentro do Vasco e que a sua cara seja executada dentro de campo com mais qualidade técnica. Porque o Vasco é um time muito limitado. Eu acho que o caminho está muito bem trilhado aí. Ô, É Pedrosa, verdade não essa sei- parte, ou Não sei se Big vocês Boys? concordam comigo, mas tudo depende de como perde também. Claro, É. claro. Por exemplo, o Álvaro Pacheco, quando ele estreia diante do Flamengo e perde, é normal, entre aspas, você perder, porque estamos falando de um Flamengo que tem um elenco absurdo. Mas a forma como perdeu foi o que mais revoltou o torcedor vascaíno. Sim. Então tudo depende de como perde. E aí o Big Boss falou que desde a chegada do Rafael Paiva, o Vasco, né, tem a 2ª melhor campanha. Aí ele pediu pra eu te avisar que o Flamengo que é o primeiro. Então é isso, né, torcida? Eu venho trazer para vocês mais uma notícia. 76% dos pontos do Vasco no Brasileirão são sob o comando aí de Rafael Paiva.
Pessoal, o interino aí, Rafael Paiva, fez o trabalho de um técnico experiente no comando aí da equipe profissional do Vasco. No último domingo, dia 7, o Cruz Maltino visitou o Internacional no retorno do estádio Beira-Rio e venceu o duelo por 2-1 com os gols de Adson e Lincoln. Assim, o Vasco chegou a 17 pontos no Campeonato Brasileiro, sendo 13 destes conquistados com Rafael Paiva. O comandante de 39 anos treinou a equipe do Vasco em 7 ocasiões na competição, entre as demissões de treinadores Ramon Dias e Álvaro Pacheco. No total, o Cruz Maltino de Rafael Paiva aí soma 4 vitórias, 1 empate e somente 2 derrotas aí no Brasileirão. Além disso, a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil sobre o comando sobre o Fortaleza foi conquistada aí com Rafael Paiva aí no comando. O time do Vasco aí mudou completamente desde a chegada de Rafael Paiva, tanto de postura quanto de atitude. É um time diferente, nunca antes visto com Ramon ou Álvaro no comando de 2024. Por conhecer o elenco e a base do Cruz Maltino, o jovem treinador ganha cada vez mais forças para seguir no comando da equipe. Como mencionado anteriormente, o trabalho de Rafael Paiva, que antes nunca havia treinado profissionalmente um clube, é de um experiente, um treinador que chegou em uma situação conturbada dentro e fora do clube e conseguiu arrumar a casa, trazendo a esperança de dias melhores para o torcedor. A luz do final do túnel, né, pessoal? Desde que Rafael Paiva assumiu o Vasco após a demissão aí de Álvaro Pacheco, a equipe carioca aí é a segunda que mais somou pontos no Campeonato Brasileiro, com 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e somente uma derrota, somando 10 pontos. O Cruz Maltino aí fica somente atrás do São Paulo, que venceu os últimos 4 jogos, somando 12. As estatísticas aí, por sua vez, ressaltam o ótimo trabalho aí de Rafael Paiva no comando do Vasco. Muitos torcedores aí nas redes sociais pedem a efetivação do comandante. Pessoal, como nós torcedores gostamos da vitória e Rafael Paiva tá trazendo pra gente essas últimas vitórias aí, esses últimos jogos, alegria pro torcedor, nós também pedimos aí a efetivação aí de Rafael Paiva, que venha fazer parte aí do elenco profissional e um dinheirinho a mais, né? Um dinheirinho a mais pra você também, né, Rafael Paiva, que você merece. Belo trabalho. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer pra vocês. Se chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like, deixe seu like aí no vídeo, que nos ajuda muito aqui na plataforma e no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, que se inscreva, dê essa moralzinha pra gente, se inscrevendo no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, você também já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Vasco. Fique com Deus, tenha uma excelente segunda-feira e até a próxima notícia.